Olá, Santa Catarina, muito boa noite, seja bem-vindo. Está começando agora mais uma edição aqui do nosso SCC News, com assuntos que interessam você e toda a comunidade catarinense. Olha, no litoral norte, muita chuva e estragos em São Francisco do Sul. Só para vocês terem uma ideia, olha como é que ficou a cidade. Em 48 horas, choveu cerca de 305 milímetros. É uma quantidade esperada para o mês inteiro de janeiro. Já todos os detalhes. Você vai conferir também aqui no nosso SCC News uma ação para cobrar 19 milhões e meio de reais da construtora que executou a obra do reservatório da Casan, que rompeu em setembro do ano passado. Segundo o Ministério Público, esse valor foi calculado para cobrir os prejuízos causados aos moradores atingidos e ao poder público. Uma pergunta para você aí de casa, já pagou IPVA esse ano? Toma cuidado, hein? Sabe por quê? Porque o golpe tá aí. Golpistas enviam links falsos para pagamento do IPVA e Detran faz o alerta. Que bom que você está com a gente a partir de agora. Olha, a chuva que atinge a região norte do estado está causando muitos estragos em São Francisco do Sul, onde em 2 dias já choveu o esperado para o mês de janeiro. Vamos conferir como é que foi essa quarta-feira na reportagem de Renato Santos. Um dos pontos mais afetados em São Francisco do Sul é Ubatuba e Enseada. Nesses locais, as casas foram invadidas pela água e uma família está desabrigada. Alguns moradores relutam para continuar no local, mas a prefeitura pede que as pessoas deixem as residências. Não dá para acreditar, sabe? E ela comprou a casa ali faz 2 meses, coitada, agora estão ilhados lá, não dá nem para dentro, sair comprar um pão, nada. A chuva vem provocando também deslizamento de terra e formação de crateras em alguns pontos da cidade. Na rua Francisco Mascarenhas, na estrada do Monte de Trigo, um grande buraco se abriu, colocando pessoas em risco. A situação obrigou o município a decretar situação de emergência. A prefeitura também criou um gabinete de crise para intensificar as ações de prevenção às chuvas. De acordo com dados da Defesa Civil, em 2 dias já choveu mais de 305 milímetros, quantidade esperada para todo o mês de janeiro. Por meio de decreto, a prefeitura solicitou ajuda também de órgãos responsáveis e de voluntários para reforçar as ações de socorro. Estamos com toda a equipe na rua, toda a equipe trabalhando e todo morador que precisar, toda família que precisar, pode entrar em contato com a Defesa Civil ou com o bombeiro, tá? Pelo 199 ou 193, que nossa equipe já se desloca para o local para poder ajudar e orientar todas as famílias aí como proceder. Até o próximo dia 27, a Defesa Civil mantém alerta total, pois a previsão de maré astronômica, em decorrência de lua cheia, com picos entre 1,8 e 2,2 metros de altura. Em caso de emergência, acione imediatamente a Defesa Civil no 199. Tem um período de maré alta, né, de 1,8, então isso está combinado com o volume de chuva, o que torna um pouco mais difícil dessa água escoar. Daqui a pouco tem a previsão do tempo completa para você. Fique ligado aqui no SCC News. Olha, atenção, moradores de Palhoça com filhos em idade escolar. Estão abertas as inscrições para conseguir uma vaga nas escolas do município. Quer saber como? Ao vivo? A gente vai ter informações agora com o repórter Vitor Lexson. Como fazer, hein, Vitor? Boa noite. Oi, Cleiton, boa noite a você e a todos que acompanham o SCC News nessa quarta-feira. Exatamente, a Prefeitura de Palhoça abriu as inscrições para quem tem aí a intenção de conquistar uma vaga do 1º ao 9º ano do ensino fundamental da rede municipal. E vale ressaltar que o processo acontece todo digital e vai até a próxima sexta-feira. Essa sexta-feira agora é dia 26. E os pais ou os responsáveis pelos alunos têm que acessar o site pelo endereço que aparece aqui na tela e preencher aí com todas as informações solicitadas. A Secretaria de Educação também informa que o início do ano letivo acontece no dia 14 de fevereiro, na segunda quinzena do próximo mês. Então, quem quiser saber mais informações, matrículas e todo o processo, é só acessar o portal SCC10 pelo QR Code que aparece aqui no cantinho da tela e lá vão ter todas as informações. Volto contigo, Cleiton. Legal, Vitor.
Bora acessar lá o portal, hein, moradores de Palhoça? Interessa muito. É utilidade pública, é serviço aqui no SCC News. Olha, para você que mora em Blumenau, no Vale do Itajaí, tem criança em casa? Então temos uma dica importante por lá. Sabe por quê? Porque está acontecendo um evento com atrações que valorizam o esporte. Olha só a meninada praticando aí artes marciais. E não é só isso não, hein? Tem muito mais. A Natiele Oliveira está chegando agora e trazendo todos os detalhes. Boa noite, Nath. Oi, Cleiton. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo. As brincadeiras estão acontecendo aqui no Parque Ramiro Ritger, no bairro Velha, todos os dias. Entre as atrações tem arco, tem corda, mini basquete, vôlei, tênis. Essa iniciativa se chama Férias no Parque e acontece até esta sexta-feira, dia 26, das 4 horas da tarde até as 6 horas. E o melhor, é de graça. O evento é uma opção de lazer para curtir o restante ali das férias escolares da criançada neste começo do ano. Mas vale ressaltar que em caso de mau tempo, as atividades serão canceladas, mas fica aí então um convite para todos. Volto contigo aí no estúdio, Cleiton. Ok, Nath, que legal, hein? Boa notícia para você de Blumenau. Olha só, o prefeito e secretários de Barra Velha, no litoral norte de Santa Catarina, foram presos na Operação Travessia, que apura fraudes em licitações. E tem muito mais. O Renato Becker, direto do portal SCC10, está cobrindo essa notícia e vai atualizar para a gente essa bomba que aconteceu aí em Barra Velha. Boa noite, Renato. Boa noite, Cleiton, e a todos que nos acompanham. O prefeito de Barra Velha, Douglas Elias Costa, foi preso na manhã de hoje em casa. Ele é alvo da Operação Travessia, deflagrada pelo GAECO. Secretários do município também foram detidos. Os agentes cumpriram 8 mandados de prisão e 22 de apreensão. A investigação, que teve início em 2023, apura crimes de organização criminosa, corrupção e fraudes em licitações. O advogado Wilson Pereira Júnior, que defende o prefeito e um dos secretários, disse ao SCC10 que seu cliente está tranquilo e que armas e dinheiro apreendidos não são de nenhum dos alvos da operação. A defesa também diz que ele dará todos os esclarecimentos. Você confere todos os detalhes da Operação Travessia em scc10.com.br ou pelo QR Code que está aqui na tela. Volto contigo, Cleiton. Combinado, Renato, e a gente vai continuar acompanhando esse caso, pode ter certeza. 4 meses depois do rompimento do reservatório da Casan no bairro do Monte Cristo, a gente volta a falar sobre esse assunto. O Ministério Público de Santa Catarina ingressou com uma ação para cobrar uma indenização da construtora. O Ministério Público de Santa Catarina entrou com uma ação para cobrar 19,5 milhões de reais da construtora Gomes e Gomes, empresa que executou a obra no reservatório da Casan, no bairro Monte Cristo, em Florianópolis. A estrutura se rompeu no dia 6 de setembro de 2023, destruindo casas, carros e deixando famílias desabrigadas. A Casan pagou aproximadamente 9,7 milhões de reais aos moradores pelos danos. Segundo o Ministério Público, esse valor foi calculado para cobrir os prejuízos causados aos moradores atingidos e ao poder público. Laudos apontam que a causa do rompimento do reservatório foi a má execução da obra, que não seguiu o projeto estrutural. Nós queremos ressarcir esse prejuízo ao erário e, na sequência, fazer a delimitação das responsabilidades. Tanto é que continua em andamento o inquérito civil na 7ª Promotoria, que apura eventuais atos de improbidade administrativa por parte de agentes públicos, assim como o inquérito policial que apura possível delito de inundação, e ainda existe um outro inquérito civil na 29ª Promotoria de Justiça da Capital, que trata sobre medidas preventivas para evitar futuros acidentes. Uma comissão foi criada na Assembleia Legislativa do Estado para apurar o rompimento do reservatório de água da Casan. Nós já temos como condutas inaceitáveis por parte da fiscalização da Casan a ausência de anotações de ocorrência no diário de obra, uma fiscalização relativamente negligente na execução da obra e um número de notificações inexpressivo frente à situação e o tempo de uma obra que demorou anos. 286 famílias tiveram prejuízos em casas e veículos no Monte Cristo com o rompimento do reservatório. Se esse dinheiro desse bloqueio, dessa indenização, viesse de volta aos moradores, não pagaria aquilo que a gente diz que é o justo. Mas eu acho que amenizaria muita coisa.
Lamentavelmente, eu disse lá atrás, essa novela ia durar e já está durando 4 meses. A gente vai acompanhar agora algumas das principais ocorrências registradas nesta quarta-feira. Na tela. Uma turista argentina de 22 anos perdeu a vida em um grave acidente na BR-101, em Sara, sul de Santa Catarina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro que ela estava colidiu uma estrutura fixa e logo capotou na rodovia. O motorista do carro, também natural da Argentina, sofreu lesões leves. Uma verdadeira cena de filme foi registrada na estação do ferryboat em Itajaí. 2 motoristas protagonizaram uma discussão que terminou em tentativa de atropelamento. Imagens gravadas por pessoas que estavam no local mostram um dos envolvidos fazendo manobras perigosas, tentando atropelar uma pessoa. Ele chega a derrubar algumas estruturas. Em nota, a NGI Sul, que administra o transporte marítimo entre Itajaí e Navegantes, a briga iniciou ainda durante o percurso do interior da embarcação. A concessionária identificou as placas de ambos os carros e repassou às autoridades para que a situação seja esclarecida. Já em Balneário Camboriú, uma médica encontrou, na própria clínica, 4 luvas cheias de maconha escondidas no banheiro masculino. Assim que encontrou a droga, a polícia militar foi acionada. No total, eram 300 gramas de maconha dentro das luvas e escondidas dentro da caixa de descarga. Aí é cada uma, dentro da luva. Ai, meu pai, ajuda aí. Olha só, intervalo, hein? E na volta tudo sobre a previsão do tempo. E você vai acompanhar também uma pesquisa da FEComércio acende um alerta. Qual? 80% das famílias catarinenses estão endividadas. A sua companhia é muito importante para a gente. Olha, a pesquisa de endividamento e também inadimplência revelou que 80% das famílias catarinenses estão com dívidas. Para entender esses dados, vamos ver agora uma reportagem da Sofia Gonzalez. Em 2021, o Vinícius financiou um carro em 60 vezes. Eu tive que fazer um planejamento mesmo, ainda mais por ser estagiário, mas eu tinha outras fontes de renda menores, aí eu tive que sentar, botar no papel certinho, ver quanto que daria. A dívida compromete cerca de 20% da renda e já aconteceu de atrasar algumas parcelas, mas para ele vale a pena. Eu acho que a forma da parcela é a melhor forma da gente estar controlando nossos gastos, né? Então, como está indo gradativo, toda vez por mês desce um dinheirinho, vai ali e paga. De acordo com o último levantamento da FEComércio, 80% das famílias catarinenses estão endividadas. Dessas, quase 27% estão com as contas em atraso e quase 12% dizem não ter condições de pagar.
Ao longo do ano de 2023, o endividamento cresceu todos os meses, praticamente. Saiu de uma casa de 66% no início de janeiro e agora foi a 80%. Vale destacar que dívida é diferente de inadimplência. A pessoa endividada, ela realizou alguma compra parcelada em algum momento ou pegou algum empréstimo. A pessoa que é inadimplente, ela fez isso, só que não conseguiu honrar com seus pagamentos. As de cartão de crédito estão em primeiro lugar, com mais de 83% do total, seguidas pelo carnê, crédito pessoal, financiamento de carros e cheque especial. A orientação é colocar um teto no comprometimento da renda e, no caso de inadimplência, ficar atento às possibilidades de renegociação. Uma renda até 30% destinada para o parcelamento, para o pagamento de dívidas. Há tempos o governo lançou um programa chamado Desenrola. E o Desenrola ele veio pegando algumas classes prioritárias para esse atendimento. Vale muito a pena o consumidor ficar atento a isso e, mesmo que não esteja enquadrado no programa, é importante que o consumidor, ao perceber que está com dificuldade, procure o seu credor e procure uma negociação. E aí você dorme tranquilinho, né? Sem pesadelo. Ô, Roberto, comenta pra gente aí, boa noite. O cartão de crédito faz o mesmo papel de vilão que fazia antes o cheque especial. É um dinheiro que a gente não pode contar, porque ele vira uma bola de neve e uma dívida que não dá para pagar no futuro. Mesmo que agora as operadoras de cartão de crédito só possam cobrar 100% acima do valor da dívida, ainda é muito dinheiro. É uma coisa fora da realidade. Não são os 400% de antes, mas é muito dinheiro. Não dá para contar com cartão de crédito, por exemplo, para pagar dívidas ou para rolar dívida, porque ele é uma bola de neve. Outra questão importante, quando se vê que 50% do orçamento das famílias está comprometido, o problema parece muito mais sério. É claro, nós temos que mudar a nossa educação financeira, mas temos que partir do princípio que não se conta com dinheiro que não tem. Esse exemplo vale para você, para mim, para todo mundo. O brasileiro precisa mudar o seu jeito de tratar as finanças. Dito isso, um grande abraço para você e até amanhã. Ainda mais, né, Roberto, nessa virada do ano, vem o 13º, aquela coisa toda, organização é tudo. Olha, atenção motoristas, estamos naquela época do ano de organizar as contas. E uma delas para quem tem carro. Sabe o que eu estou falando? Você falou IPVA, isso mesmo. E como hoje em dia tem golpe para tudo que é lado, é claro que os bandidos também estão aplicando golpes para quem paga o imposto. Então preste atenção para não ser uma das vítimas. Já imaginou regularizar seu IPVA e descobrir que ao invés de quitado, você caiu num golpe? E é nessa época do ano em que muitos motoristas fazem o pagamento que os bandidos estão aproveitando para fazer novas vítimas. Eles mandam uma mensagem para o teu WhatsApp dizendo o seguinte: me dá a placa do seu carro que você pode pagar. Quando você dá a placa do seu carro, o sistema deles entra no nosso sistema, que é público, pega lá o modelo do carro, a placa do carro, o valor do IPVA e te diz, o teu IPVA é tanto. Clique embaixo e pague com desconto. Esse clique embaixo é que está o golpe. Segundo o Detran, é muito importante prestar atenção ao endereço que você é direcionado para efetuar o pagamento e que o mesmo é feito apenas no site oficial do órgão. Tudo que for do Detran e que não começar com detran.sc.gov.br é golpe, é falso. Então, por isso, tem que tomar muito cuidado com esse endereço para você não cair em golpe. O Detran reforça que uma das modalidades para pagamento do IPVA utilizado pelos golpistas, o Pix, ainda não é aceito aqui no estado. Mas a previsão é de que seja implantado ainda esse ano. E nós estamos também numa campanha aqui, num trabalho muito forte, para que em cada lugar que tiver o guichê de atendimento do Detran, a gente possa ter uma máquina para cobrança de cartão de débito ou Pix, para que a pessoa não precise ir no banco, pague a taxa lá e volte para fazer. A gente quer fazer tudo ali. Então, a gente está trabalhando para trazer um pouco mais de benefício para o cidadão. É cada picaretagem, tem que ficar ligado. Olha, você viu aqui no nosso SCC News que vários repórteres apareceram
com muita chuva atrás, né? Você viu que hoje foi um dia bem chuvoso em várias partes. Então vamos agora com a previsão do tempo, para você se programar direitinho. Vamos lá na tela aqui do nosso SCC News, quando são 19 horas e 46 minutos. Olha, o sol volta a aparecer nesta quinta-feira em Santa Catarina, mas a chuva também vem acompanhando algumas regiões aí. No oeste, muitas nuvens e a chance de pancadas de chuva de verão com trovoadas na tarde e também à noite. Da serra ao litoral, a variação de nuvens é maior, mas também terá aberturas de sol, como você viu aí. Com chuvas ocasionais no litoral e também no Vale do Itajaí. Uma atenção especial para o litoral norte, onde a chuva é mais intensa. A temperatura segue amena em todo o estado. No oeste, a gente está vendo aí, olha só, a máxima é de 27 graus. Na Serra, 25, no Vale, 21, no Sul, 26, litoral, mínima de 14, máxima de 24 e no Norte, máxima de 22 graus. Agora, a temperatura em algumas cidades, para você se programar direitinho, vamos lá, colocando na tela. Olha só, em Lages, chuva com sol, máxima de 19, Chapecó, mesmo cenário, máxima de 27, Criciúma, máxima de 21, Blumenau, máxima de 21 também, São Francisco do Sul, máxima de 22 e em Floripa a previsão é de uma quinta-feira chuvosa com máxima de 23 graus. Tá aí a previsão completa. Falta menos de um mês para o início das aulas. Em Blumenau, uma pesquisa feita pelo PROCON da cidade mostra a diferença de preço do material escolar. E essa diferença pode chegar a 52% nos produtos. Acredita? Dá só uma olhada. Com toda a diferença de preços constatada pelo PROCON, os papais têm que ficar de olho na hora de comprar o material escolar. O ideal é pesquisar bastante. Foi isso que fez a Adriana, mãe do pequeno Fernando. Tem algumas coisas que a gente compra que ele queira de personagem, sim, né? Porque ele é um ótimo estudante, enfim, mas a gente pesquisa antes de comprar e também reutiliza algo do ano anterior que ainda dê para ser utilizado. E levar as crianças durante a compra pode atrapalhar na economia. Os olhos dos pequenos brilham ao ver itens com personagens de todos os tipos. A pesquisa do PROCON foi realizada em 9 estabelecimentos. Os dados destacam o maior e o menor preço de cada produto. E com isso foi constatada uma grande diferença de preços entre as lojas. O papel almaço foi o item que apresentou a maior diferenciação de preços, chegando a quase 8.000%. As aulas iniciam em fevereiro no município. E esta quarta-feira foi movimentada nas lojas deste shopping. Há promoções e até campanhas para incentivar os consumidores. E esse ano a gente está muito otimista, com um fluxo aí bem legal que começou essa primeira quinzena de janeiro de 24. E realmente o shopping é o local ideal para você fazer suas compras, né? Porque você tem conveniência, você tem segurança, você tem conforto, você tem uma climatização adequada, você tem estacionamento. E boa aula, hein, meninada? Boa aula! Olha, no sul do estado, por conta de obras em Imbituba, um trecho da BR-101 vai ter o trânsito bloqueado hoje. O Maicon Marinho tem os detalhes. Na noite de hoje, a CCR Via Costeira, concessionária que administra o trecho sul da BR-101, fará o içamento de 2 vigas da nova passarela, localizada no quilômetro 277 da BR-101 em Imbituba. A operação terá início a partir das 10 horas da noite e deve ser concluída até as 6 horas da manhã desta quinta-feira. Durante o período, a concessionária prevê o bloqueio total da rodovia da pista sul, sentido Criciúma, em 2 momentos, por cerca de 30 minutos cada. Já no sentido norte, sentido Florianópolis, o tráfego será bloqueado totalmente, sendo desviado para a via marginal. A sinalização será reforçada no trecho, bem como as equipes auxiliarão na orientação dos motoristas, sendo fundamental o respeito às indicações e ao limite de velocidade. A operação poderá sofrer alterações em caso de condições climáticas desfavoráveis. A operação seria realizada na noite de ontem e foi adiada por hoje, também pelas condições climáticas. Eu volto ao estúdio. Vai para o sul do estado, dirija com cuidado. E a gente encerra a edição desta quarta-feira com imagens da Avenida Beira-Mar Norte. Amanhã a gente volta às 19h30. Boa noite para você e obrigado pela sua audiência. Até lá.